De volta com o nosso programa Dietas da Moda. São saudáveis? Entenda mais no assunto no nosso programa de hoje com a doutora Alcione Altini. Há pouco estávamos explicando então a função de cada um dos elementos da nossa alimentação. Falamos do carboidrato, agora eu quero saber da gordura, doutora. Ela é vilã em todos os casos? Não. O nosso corpo, ele precisa de gordura. A gordura, ela tem uma função importante. Ela também fornece energia. Por exemplo, o carboidrato fornece 4 calorias. A gordura, ela fornece 9. Hoje se fala muito em conhecer a gordura. A gente tem gordura do bem e gordura do mal. Então, é interessante você saber qual é o tipo de gordura que você está consumindo. Mas a gordura, ela tem uma importância nessa alimentação saudável. Então, ela é formadora, por exemplo, de glândulas, ela é formadora de hormônio. A pessoa que restringe muito a gordura, ela tem essas deficiências. Então, ela também está envolvida em todas as membranas celulares. Então, ela tem essa importância dentro dessa alimentação. Mas o excesso tem os seus riscos. Além do excesso, também tem a qualidade desta gordura. Por exemplo, quando eu como um ômega 3, eu estou fazendo com que o meu corpo não inflame tão facilmente. E a obesidade, ela é uma doença inflamatória. Então, hoje, o tipo de gordura também é muito importante na seleção dos seus alimentos. Agora vamos para a famosinha entre os atletas da musculação, a proteína, doutora. Isso, a proteína, né? Quem é a proteína? A proteína é a carne, a proteína são os ovos, o leite. A gente tem proteína de ordem animal e proteína de ordem vegetal. São só as proteínas de ordem animal que são importantes? Não. As proteínas vegetais, elas também têm uma importância para formar essa estrutura. E uma coisa importante é que quando a gente não come a quantidade de carboidrato adequada, a gente acaba desviando a nossa proteína para formar energia. E isso a gente tem prejuízos. Então, por exemplo, fontes ricas de proteínas são ovos, carne, leite, soja, lentilha, quinoa. São todas formas de você agregar proteína à sua alimentação, né? A proteína, ela forma o cabelo, ela forma a pele, ela forma órgãos importantes. Então, você também tem isso. E ela forma músculo, né? Então, aquela história, vamos comer só proteína para formar músculo. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque se eu não como a quantidade de carboidrato adequada, eu desvio essa função dessa proteína, que é a função estrutural. Agora vamos para as verduras, que são tão rejeitadas, principalmente pelas crianças, né, doutora? Exatamente. O carboidrato, o lipídio e a proteína, a gente chama de macromoléculas, porque elas são moléculas grandes e a gente precisa de uma quantidade maior desses nutrientes. As frutas e as verduras, eles fornecem micronutrientes, que são vitaminas e minerais, mas eles têm uma importância tão grande, tão importante, assim, uma importância dentro dessa organização que é o nosso organismo, quanto os macronutrientes, apesar da gente ingerir em menor quantidade. E essas verduras, essas frutas, elas que vão te dar o equilíbrio. Para que essas macromoléculas funcionem, nós precisamos dessas frutas e verduras. E as frutas e verduras também têm uma importância na questão do envelhecimento, na questão do combate dos radicais livres. Por fim, para a gente partir para as dietas, doutora, os legumes. Os legumes também, eles são ricos em fibras. Então, por exemplo, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda entre 25 e 30 gramas de fibras por dia. As fibras, elas têm uma importância na regulação do nosso intestino, em arrastar colesterol, em equilibrar a glicose e evitar alguns tipos de doença, por exemplo, as doenças cardiovasculares, os cânceres. Então, elas têm essa importância. Agora a gente começa a mostrar as dietas da moda, então, para discutir o que cada uma faz, qual seria as suas finalidades. A dieta do Can, doutora, que já foi bastante famosa, ela perdeu um pouco de espaço para outras, mas continua em alta. Isso. A dieta do Can, ela falava muito do uso da proteína, né? Então, são dietas, como eu já falei, que elas têm o auge, sempre tem um guru atrás disso, uma celebridade que levanta a bandeira.
Quando a gente tem uma dieta que a gente restringe um dos nutrientes, o organismo ele acaba mudando o metabolismo para desenvolver formas de obtenção de energia de outra maneira. E isso traz alguns riscos. Primeiro, que você não consegue passar longos períodos com uma dieta dessa. E segundo, que você pode trazer prejuízo para o seu organismo. Qual que é a diferença entre a dieta do CAN para a próxima dieta, que é a dieta da proteína, doutora Alcione? Eles usam, por exemplo, a dieta do CAN e a dieta da proteína. A dieta da proteína, você tem uma quantidade maior de proteína e você exclui, por exemplo, o carboidrato. Qual é o problema da dieta da proteína? Você usa, por exemplo, carnes gordas, e essas carnes gordas, elas têm vamos dizer assim, elas contribuem para algumas doenças importantes, como a doença cardiovascular. E também o uso exagerado de proteína, ela mexe com o metabolismo do fígado e da função renal. Então são dietas que a longo prazo vão te trazer um prejuízo. E eles partem do princípio que o metabolismo das proteínas já tem um gasto de energia maior. E com isso você vai fazer com que tenha um gasto de energia também maior e a perda de peso. Tem a restrição de algum tipo de público que não possa fazer esse tipo de dieta? Nós temos um público, por exemplo, as pessoas que têm doenças renais, as pessoas que têm patologias como diabetes, não deveriam fazer o uso desse tipo de dieta. Aliás, nenhuma pessoa deveria fazer uma mudança nas dietas sem consultar um profissional, justamente por conta disso. Qual é o tipo de proteína que eu vou estar utilizando? Essa proteína está agregando que tipo de gordura? E quem vai orientar você seria um profissional na área. De volta com o nosso programa falando sobre as dietas da moda. Elas são realmente saudáveis? A nutricionista Alcione Altini, que já é parceira da SIC TV, está aqui conosco para nos ajudar a entender. Uma última pergunta, doutora, sobre a dieta da proteína. É para qual público ela é indicada? Temos as contraindicações, mas tem um público específico que... Tem algum público, assim, através de um profissional, como um atleta, ele pode estar fazendo o uso da proteína. Esse profissional iria escolher, né, a melhor forma e não seria uma restrição total de carboidrato, seria uma quantidade maior de proteína. Próxima dieta da moda, então, a dieta low fat. O que seria a dieta low fat, doutora Seria Alcione? uma baixa quantidade de gordura e uma quantidade maior de carboidratos. Não é uma dieta assim muito queridinha. E tem algum tipo de restrição, doutora? Tem alguns tipos de restrição. Por exemplo, pessoas que têm problema no metabolismo das gorduras, problemas no fígado, não devem fazer uso dessa dieta, né? E é sempre buscar o acompanhamento profissional. Sempre com acompanhamento profissional. Até o tipo, a qualidade dessa gordura, ela é essencial, porque senão você pode levar a uma falência do seu fígado e trazer transtornos muito piores ainda, né? Próxima dieta, então, esta é bastante famosa, a dieta low carb. No que consiste a dieta low carb, doutora Alcione? A dieta low carb, ela consiste na restrição de carboidratos. Então, você vai aumentar a quantidade de lipídio, né? E diminuir essa quantidade de carboidrato. Então, os lipídios seriam quais alimentos? A carne gorda, os ovos, o bacon, eles são contemplados nessa dieta. Então, a quantidade, a porcentagem de lipídio, ela chega de 60% a 70% na composição dessa dieta. Aumenta-se o consumo dos lipídios. Isso, porque eles partem do princípio que se restringe o carboidrato a 2% a 8%, e daí parte do princípio que o fígado, ele vai quebrar as reservas de carboidrato, que é o glicogênio, e depois ele vai quebrar esse lipídio e vai quebrar as reservas de lipídio corporais. Então, por isso que se tem um emagrecimento maior. Mas, doutora Alcione, se eu penso no consumo do bacon, por exemplo, que a senhora deu o exemplo do bacon como lipídio, isso não seria pensar em algo gordo, aumentar o consumo de gordura?
Nesse caso, eles vão ter um desvio do metabolismo. Então, é uma dieta cetogênica, na verdade. Por quê? Porque o metabolismo ele vai ser desviado para a quebra desse lipídio, vai se formar cetonas, daí vem o nome cetogênico. É uma dieta que, por exemplo, você fica muito mal-humorada, você fica com hálito pesado e você fica com rebaixamento até do nível da sua consciência em alguns casos. Dieta low carb e a dieta cetogênica são a mesma coisa? São a mesma coisa. Você tem uma diminuição dos carboidratos e um aumento desse lipídio. A gente percebe, doutora, que muitas pessoas que costumam seguir esse tipo de dieta, elas também fazem o uso de medicamentos manipulados, de vários medicamentos manipulados. Há uma necessidade de repor algum tipo de proteína, algum tipo de substância no corpo, de vitamina, quando se faz uma dieta? Com certeza, Renata, porque daí a gente está desviando. Você pode voltar lá na nossa pirâmide alimentar, por favor. Quando a gente tem a pirâmide alimentar, a gente tem todos os alimentos de uma forma equilibrada. Quando você, por exemplo, restringe o nosso carboidrato, que é a nossa fonte de energia, você aumenta a fonte de energia através dos lipídios. Só que o nosso organismo, ele não está preparado para isso. Então você vai ter uma mudança desse metabolismo também. E lembrando que esse lipídio, ele pode contribuir para o aumento de algumas doenças, como as doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, principalmente quando você resolve fazer isso por conta, que você não conhece, por exemplo, qual é o lipídio que você deveria estar utilizando nisso. Essa dieta, por exemplo, a cetogênica, onde você aumenta a quantidade de lipídio, não é uma dieta nova. Isso já foi instituído lá em 1920, que eles tinham como objetivo tratar pessoas que tinham epilepsia. Então é como se protegesse essa gordura, ajudasse a proteger os neurônios. Mas para usar para emagrecimento, você tem que tomar muito cuidado. E aí o acompanhamento ele tem que ser mais intenso ainda, justamente porque pode alterar as taxas. E uma coisa que eu gosto de falar, que não são dietas que você pode usar por um tempo prolongado. Você pode ter uma necessidade para fazer ela, mas você não teve uma mudança nos seus hábitos alimentares. Se você não teve uma mudança nos hábitos alimentares, você vai ter uma dificuldade em conseguir manter esta dieta. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então, para a próxima dieta, já que a low carb e a cetogênica nós já explicamos, porque as duas são a mesma coisa, o jejum intermitente. E esse também ganhou espaço entre as famosas, mas me parece que é algo que até me choca, doutora, ficar longos períodos sem comer. Como é possível? Renata, o nosso organismo, ele está em constante manutenção. Então, as nossas células, esses trilhões de células que nós temos, elas precisam sobreviver, elas precisam de energia. Então, quando você, por exemplo, é intermitente, você pode passar de 8 a 24 horas sem se alimentar. Então, o que vai acontecer com essas células? Como é que vai ser feito essa manutenção? Nós temos raros estudos em relação ao jejum intermitente. Esses estudos, eles não são fidedignos, são estudos feitos em ratos, em algumas pessoas também, mas não são fidedignos. Por exemplo, tem um estudo que diz que melhorou a função da glicose em homens, mas em mulheres não melhorou essa resistência à insulina. Então, assim, é como você fala, são dietas da moda e a gente tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, eu fico assustada, esse é o termo, uma pessoa passar 24 horas sem comer. E isso vai trazer um prejuízo que muitas vezes pode ser irreversível. E isso também pode levar a transtornos alimentares, tipo bulimia, anorexia, que é um prejuízo. Por isso, a nossa recomendação, doutora Cione, é que o pessoal de casa busque sempre um especialista. Infelizmente, nosso tempo é curto. Sábado que vem nós estamos de volta. Terminamos o programa de hoje. A você um ótimo fim de semana.